Deus abençoe os irmãos. Deus abençoe os irmãos conectados através da internet. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Hebreus. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Hebreus 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e das medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Também vamos ler Apocalipse 10, do versículo 1 até o versículo 7. Apocalipse 10, versículo 1 até o 7. E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima de sua cabeça estava o arco celeste, e o rosto era como o sol, e os pés como colunas de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto, e pôs o pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra. E clamou com grande voz, como quando brama o leão. E havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. E sendo ouvidas dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las, mas ouvi uma voz do céu que dizia: sela o que os 7 trovões falaram, e não os escrevas. E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra levantou a mão ao céu, e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos. Oremos. Senhor, abençoe a porção da palavra que tentaremos explanar hoje, Senhor. Que o Senhor unja nossos lábios e unja os ouvidos daqueles que vão ouvir, Senhor. Que possa lhe ser de ajuda, Senhor. Que não seja confusão para eles, mas que seja luz. Que seja luz sobre a palavra, luz sobre a mensagem, Senhor. A luz que já recebemos, não uma nova luz, mas aquela que recebemos através do ministério deste dia. Em nome de Jesus Cristo é o que te pedimos e te agradecemos. Amém. Os irmãos podem se assentar. Quero falar um pouco hoje sobre a espada do rei, a terceira puxada. Sabemos que o ministério do irmão Brana teve 3 puxadas. Primeira, segunda e terceira puxada. Primeira puxada, ele deveria pegar na mão dos enfermos e através daquilo ele saberia quais enfermidades que eles tinham. Sua mão mudaria de cor e ele saberia se eles tinham alguma enfermidade ou não e quais seriam. A segunda puxada foi o discernimento dos pensamentos dos corações dos homens. E a terceira puxada, como sabemos, foi a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos. Mensagem Os Ungidos dos Últimos Dias, parágrafo 262. Não o serviço de cura, mas a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos, esta foi a terceira puxada. Mas vamos falar um pouco mais sobre essa terceira puxada, recapitular algumas coisas. Quando que isto foi falado pelas primeiras vezes na mensagem, como isso foi se desenrolando no ministério do irmão Brana, e como isso veio à sua conclusão, à sua consumação, ao seu cumprimento. Porque falamos muito de terceira puxada. Esta é a mensagem que temos para dar. Mensagem que João, profetizando outra vez, nos trouxe. É a mensagem da terceira puxada. Aquilo do qual o irmão Brana foi proibido explicar, a terceira puxada. Tudo o que continha naquela terceira puxada. João foi comissionado comer aqueles mistérios revelados na terceira puxada e profetizar outra vez. Então falamos muito de terceira puxada, mas às vezes
pode entrar alguém novo na mensagem. Eu mesmo, quando entrei, toda a mensagem do pastor Osmar que eu ouvia, ele falava de terceira puxada, mas eu não sabia o que era. A gente cria, mas não sabia o que era ainda. A gente cria, mas não entendia. Porque tem algo dentro de nós que crê antes mesmo de entendermos. Como aqueles discípulos que ouviram a Jesus Cristo naquele dia, dizendo que quem não comesse de sua carne e não bebesse de seu sangue, não teria vida em si mesmo. Eles não entenderam, aqueles 12, mas eles creram. Muitas coisas, quando chegamos, não entendemos, mas o mais importante é que aquela teofania que está dentro de nós, aquela alma que está no nosso coração, possa agarrar aquilo e crer. O entendimento virá depois. Assim como o irmão Brana disse que ele não entendia tudo o que estava na palavra, com certeza ele entendia muitas coisas, coisas provenientes para o seu dia, coisas que lhe deveriam dar fé de rápido, coisas que lhe deveriam dar a fé daquele dia, mas muitas coisas ele não entendia, mas ele sabia e confiava que Deus era verdadeiro, mesmo sem entender, aquilo era verdade, aquilo teria o seu cumprimento, mesmo que passasse por cima das mentes humanas. Então, quando chegamos na terceira etapa, muito ouvimos falar de terceira etapa, mas vamos recapitular brevemente, quase que como um resumo, não muito detalhadamente, o que foi a terceira puxada. Por volta de 1956, creio que foi na mensagem Véu Adentro, pregada em 1956, creio que nesta mensagem foi a primeira vez que o irmão Brana mencionou a terceira puxada. Ali ele teve uma visão que ele foi transportado para um rio, para um lindo lago azul, e ali ele estava pescando, e ali ele pescou um peixe tão pequenininho, que na sua primeira puxada, que embaraçou a linha. Então, ele pescou novamente, mas foi na terceira puxada que houve o peixe grande. Foi na terceira puxada que o peixe grande apareceu. Naquelas primeiras e segunda puxada, ele explicou. Ele fez aquilo que Deus disse para ele não fazer. Ali naquela mensagem Deus disse, Jesus Cristo disse que havia lhe feito um vidente, que ele era um vidente, mas que ele havia falhado em explicar a primeira e segunda etapa. Ele havia explicado aqueles dons de colocar a mão na mão do enfermo, e aquela mão mudar de cor e ele saber qual enfermidade era. Ele explicou a cura divina, ele explicou o serviço de cura. No entanto, vários homens saíram ao redor do mundo, porque Brana explicou aquilo, pregando as mensagens de cura divina, pregando cura divina, manifestando um ministério de cura divina. Grandes homens que, como sabemos, ou fundaram ou influenciaram outros homens a fundarem as grandes denominações pentecostais ou neopentecostais que conhecemos hoje. E tudo isso para obter uma margem de lucro, o irmão Brana diz. Tudo isto para arrecadar grandes ofertas, para construir grandes templos, para conseguir popularidade. Mas ali naquela mensagem Véu Adentro, o irmão Brana mesmo estava falando, eu não queria popularidade, eu não queria dinheiro. O irmão Brana disse, se eu chegar ao ponto de ter que pedir dinheiro no púlpito, eu vou abandonar o campo, eu vou trabalhar. Então o irmão Brana, ele não caiu por dinheiro, ele não caiu por fama, ele não caiu por mulher. Porém, todos os efeitos da primeira e segunda puxada, que é cura divina, que são sinais, que são milagres, aquilo traz tudo isso. Traz mulher, traz fama, traz popularidade, traz dinheiro, mas o irmão Brana não deixou se enredar por aquilo. Ele não se enredou com aquilo, mas ele falhou em explicar aquilo, e outros se enredaram com aquilo. Outros tendo aquela explicação de como fazer, de como ter aqueles ministérios de cura, outros falharam e caíram por popularidade, ou por dinheiro, ou por mulher. Mas o irmão Brana não caiu. E ali Deus o transportou e mostrou aquela visão, e mostrou aquele quartinho, mostrou a tenda, e disse que ali seria a terceira puxada. Também na mensagem, a fase presente do meu ministério,
O irmão Branham fala dessa terceira puxada. Ele diz que Deus mudaria o seu ministério, porque ele tinha um ministério evangelístico. Ele, mesmo sendo profeta desde seu nascimento, o ministério que ele exercia era o ministério de evangelista. Como Paulo disse a Timóteo, faz a obra de um evangelista. O irmão Branham fez a obra de um evangelista. Mesmo não sendo um evangelista, sendo um profeta vidente, ele fez a obra de um evangelista na sua primeira e na sua segunda puxada. Então, ali na mensagem, a fase presente de meu ministério, ele diz que Deus mudaria o seu ministério. Também na mensagem Senhores, este o tempo, pregada em 30 de dezembro de 1962, ele prega sobre uma visão que teve. Uma visão em que ele estava a 40 milhas ao nordeste de Tucson, enquanto estava tirando o carrapicho da calça, 7 anjos, após um grande estrondo, lhe apareceram e lhe arrebataram. Aquilo era a mudança de seu ministério. Aquilo estava prenunciando a mudança de seu ministério. Quando não mais ele exerceria um ministério de evangelista, explicando, mas um ministério de profeta, o qual ele não poderia explicar. Então, na mensagem Senhores, é este o tempo, ele fala desta visão que ele teve. Ele teve primeiro aquela visão em que ele estava pescando aqueles peixinhos. Ele também conta de uma visão onde ele viu pássaros pequenos, depois ele viu pássaros maiores, representando a primeira e segunda puxada. E depois ele viu 7 anjos, e aquilo representava a terceira puxada. Mas na mensagem Senhores, é este o tempo, ele fala dessa visão em que ele estaria caçando, estaria tirando o carrapicho da calça, e 7 anjos lhe apareceriam. E sabemos que aquilo se cumpriu no Monte Pôr do Sol. Aquilo foi a vinda do Senhor, aquilo foi a mudança de seu ministério, foi a revelação dos selos, a terceira puxada. Na mensagem A Brecha, parágrafo 12, tradução da Voz de Deus, o irmão Branham detalha um pouco mais, vindo desde o tempo da visão de Senhores, é este o tempo, até o Kenyon Sabino, que é muito importante, pois é ali que ele recebe uma espada na mão, da qual leva o nosso título, a espada do rei, a terceira puxada. E na mensagem A Brecha, parágrafo 6 em diante, ele explica um pouco mais sobre essa visão que ele teve na mensagem Senhores, é este o tempo, que foi alguns meses antes da revelação dos selos. Ele diz: quantos aqui leram que horas são, senhores? Ou ouviram, vocês sabem? Que horas são, senhores? Isso me incomodou, vocês sabem. Isso me incomodou bastante. Se não ouviram, eu gostaria de algum modo que vocês conseguissem ouvi-lo. Que horas são, senhores, é a mesma mensagem, Senhores, é este o tempo. Às vezes o irmão Branham chama assim, às vezes é chamado Senhores, é este o tempo. Então ele está falando da mesma mensagem, daquela mensagem pregada em 30 de dezembro de 1962, onde ele lê aquela escritura que lemos de Apocalipse capítulo 10, versículo 1 ao 7, e começa a contar diversos sonhos, todos relacionados a este acontecimento, e ele conta aquela visão que ele teve, que 7 anjos lhe apareceram enquanto ele estava caçando, que houve um grande estrondo, que ele não sabia se aquilo era a sua morte, ou o que aquilo era, e aquilo lhe incomodava muito, ele não sabia o que viria após aquilo. Então ele diz: quantos aqui leram que horas são, senhores? Ou ouviram, vocês sabem, que horas são, senhores? Isso me incomodou bastante. Se não ouviram, eu gostaria de algum modo que vocês conseguissem ouvi-lo, ou de alguma maneira. E de certa maneira me incomodou. Só queria mencionar isto antes de começar o culto. Cerca de 1 semana ou 10 dias atrás, estive tão incomodado. Eu simplesmente não aceitava pregar em cultos, nem nada, porque eu não entendia isto. Parecia que poderia ser algo que estava ruim.
e eu não sabia exatamente o que era. Veja, o irmão Branham já estava tímido até para pregar em cultos após aquela visão. Ele pensava que poderia ter algo errado com ele, algo errado com sua vida, algo errado com seu ministério. Então ele estava muito incomodado após aquela visão de senhores a este tempo. Então ele diz: uma manhã cedo eu me levantei para subir ao Cânion Sabino, o que de casa é somente cerca de 30 minutos de carro ou 40, até a parte mais alta do Cânion Sabino. Então é uma estrada que percorre 30 milhas, 48 quilômetros montanha acima. Estranha região lá em cima. Posso estar aqui no deserto, onde está 80 ou 90, respectivamente 27 e 32 graus Celsius, agora mesmo, ou em 30 minutos estar em 8 pés, 2,40 metros de neve, veja, no topo da montanha. Estivemos em Phoenix recentemente, onde fazia 20 e poucos, 28 graus, menos 2 graus Celsius. Estavam com a piscina aquecida e as pessoas nadando, e cerca de 40 minutos de carro dali, fazia 40 abaixo de zero, menos 40 graus Celsius, em Flagstaff. Está vendo? Essa é a diferença entre as correntes ascendentes e o deserto, e muito saudável para asmáticos e assim por diante. O irmão Branham está descrevendo a região ali do Cânion Sabino, e ele segue: mas agora eu subi no desfiladeiro e subi tão alto quanto pude, e eu perguntei ao Senhor enquanto estava sentado lá, o que tudo isto significava e assim por diante. Veja, ele subiu no Cânion Sabino para perguntar ao Senhor o que tudo isto significava. Após ele receber aquela visão e ter ficado incomodado, angustiado, apreensivo, não sabendo se era o fim de sua vida, se era o fim de seu ministério, se algo havia errado com sua vida ou com seu ministério, então ele sobe no Cânion Sabino e diz: Senhor, enquanto estava sentado lá, o que tudo isto significava e assim por diante, eu estava um tanto incomodado, eu não sabia bem o que fazer. E assim, enquanto estava orando, coisa estranha aconteceu. E eu quero ser honesto. Agora, pode ser que eu tenha adormecido, pode ter sido como um transe, ou pode ter sido uma visão. Estou mais ou menos inclinado a crer que foi uma visão. Prestem atenção. Que eu tinha as mãos estendidas dizendo: Senhor, que significa este estrondo? E que estes 7 anjos numa constelação de pirâmide, levantando-me do chão e virando para o leste, que isto significa? Veja, o irmão Branham teve uma visão, a visão de senhores este tempo, e subiu ao Cânion Sabino, para que Deus lhe desse uma resposta do que aquela visão representava, do que aquilo estava falando. E o irmão Branham responde esta pergunta que ele fez aqui na brecha, parágrafo 10, ele responde isso na mensagem Qual é a Atração sobre a Montanha, a partir do parágrafo 127. Ele diz: 2 dias depois daquilo, certa manhã estava no quarto por volta das 10 horas, eu entrei no Espírito de Deus, eu vi aquele bando de pombas voando, olhei para aqueles pequenos pássaros, vocês se recordam disso? Eu vi 7 anjos na forma de uma pirâmide, vieram rapidamente até mim, disse: volte para o oeste, vá a Tucson, esteja a 40 milhas ao nordeste. Prestem atenção neste detalhe. Volte para o oeste, vá a Tucson, esteja a 40 milhas ao nordeste. Isto é antes do estrondo, é antes daquela nuvem aparecer. É a comissão que Deus, é a ordenança que Deus estava dando para o profeta. Vá para o oeste, para Tucson, Arizona, e esteja a 40 milhas ao nordeste. E você estará tirando um cardo, ou um carrapicho, como eles chamam lá, de sua roupa. O irmão Fred Sotman encontra-se aí olhando para mim agora mesmo. Estava lá naquela manhã, eu tinha me esquecido disso. Eu disse: houve um estrondo como se fosse um terremoto, que estremeceu praticamente tudo que havia naquela região. Eu não vejo como um homem poderia sobreviver isso. Eu estava assustado. Eu estava em Phoenix, Arizona.
Todos vocês que estão me ouvindo nesta noite me são testemunhas. Eu preguei o sermão: Senhores, é este o tempo? Onde estamos? Eu fui ao oeste. Muitos de vocês aqui têm aquela fita. Muitos de vocês aqui ouviram o que foi dito 1 ano ou a mais antes que acontecesse. Eu fui ao oeste querendo saber o que ia acontecer. Um dia eu recebi um chamado do Senhor. Eu disse à minha esposa, querida, provavelmente meu trabalho tenha terminado. Eu não sabia. Eu disse, Deus provavelmente terminou de me usar agora e irei para casa. Você vá com Billy, leve as crianças. Deus proverá uma maneira para você de algum modo. Vá e viva fielmente a Deus. Cuide que as crianças vão à escola. Crie-as na admoestação de Deus. Ela disse, Bill, você não sabe se essa é a verdade. Eu disse, não, mas um homem não poderia sobreviver àquilo, ao estrondo, à explosão, que ele viu na visão, que ele pregou na mensagem, Senhores, é este o tempo. E agora o irmão Branham vai relatar de novo quando ele foi para o cânion para buscar a resposta, para que Deus lhe dissesse o que era aquela visão. Parágrafo 131. Certa manhã o Senhor me despertou e disse, suba lá no Sabino Canyon, desfiladeiro traduzido. Eu tomei um pedaço de papel e minha Bíblia. Minha esposa disse, aonde você vai? Eu disse, eu não sei, eu lhe direi quando voltar. Eu fui ao desfiladeiro, subi bem até onde as águias estavam voando por ali. Eu estava observando alguns veados lá de pé. Eu me ajoelhei para orar e levantei minhas mãos e uma espada veio até a minha mão. O irmão Branham no cânion Sabino, com as mãos erguidas ao céu, orando, e uma espada caiu em sua mão. Eu olhei ao redor e pensei, o que é isso? Eu não estou fora de mim. Aqui está essa espada em minha mão, brilhando, reluzente, reluzindo com o sol. Eu disse agora, não há gente a milhas de mim, aqui em cima neste desfiladeiro. De onde poderia ter vindo isso? E ouvi uma voz, disse, essa é a espada do rei. Eu disse, um rei arma um cavaleiro com uma espada? A voz voltou, disse, não a espada de um rei, mas a espada do rei, a palavra do Senhor. Disse, não temas, é simplesmente a terceira puxada, é a vindicação do seu ministério. O irmão Branham teve aquela visão que ele estaria tirando um cardo da barra de sua calça, teve a visão de que um estrondo haveria, de que 7 anjos viriam, e ele pregou isto na mensagem, Senhores, é este o tempo. E aqui, buscando a resposta, buscando saber o que aquilo significava, o que aquilo representava, a resposta de Deus foi uma espada em sua mão, a terceira puxada. Aquela visão era a terceira puxada. Aquela visão era a terceira etapa do seu ministério, a qual ele não poderia explicar para ninguém. E o irmão Branham segue descrevendo. Agora ele vai falar um pouco sobre a caça, sobre o dia que eles estavam no Monte Pôr do Sol, no dia que houve o cumprimento da visão. Então, primeiro houve a visão, depois houve o cânion Sabino, onde Deus mostrou que aquela visão era a terceira puxada, e agora vem o cumprimento da visão. Ele estava caçando e ele diz, eu ia caçar com um amigo, não sabendo o que ia acontecer, e alguém me chamou, aquele que havia me criticado a respeito daquela foto do anjo do Senhor, aquele que havia tirado. Eu tive que ir a Houston para a casa de seu filho, pois ele estava na lista dos sentenciados à morte e iria morrer em poucos dias. E ele me encontrou ali e me abraçou, disse, pense, o próprio homem que eu critiquei, esse homem falando ao irmão Branham, veio para salvar meu filho único. A sociedade humanística me deu o que eles chamam de Oscar, ou seja, lá o que queiram chamar isso, por salvar uma vida. Agora voltando ao dia da caça. Então nós voltamos, eu fui para a montanha caçar. Lá o irmão Fred e eu
certa manhã, quando eu saí, eu já havia caçado o meu javali, e eu olhei e vi o lugar para onde eles haviam ido. Eu disse: irmão Fred, vá em cima daquela colina agora cedo, por volta do raiar do dia, e eu irei naquela outra. Eu não atirarei no porco, não o matarei, mas se eles começarem a vir deste lado, a manada, eu atirarei na frente deles e então os farei correr de volta. O irmão Fred foi até lá e não havia porcos. Ele acenou para mim e eu vi. E desci num desfiladeiro, uns grandes precipícios, o sol estava nascendo. Eu vim pelo outro lado da colina. Não estava pensando nada a respeito das profecias. O irmão Branham estava caçando e ele diz: eu não estava pensando nada a respeito das profecias. As profecias de Senhores é este o tempo, a visão que ele havia tido. E ele disse: eu me assentei, esperando, descansando. Eu pensei: o que terá acontecido com aqueles porcos? Eu assentei como os índios fazem, vocês sabem, com as pernas cruzadas. Eu olhei para a perna de meu macacão e ali estava um carrapicho, veja, como na visão. E eu o tirei, e eu disse: isto é estranho. Aqui estou eu, cerca de 40 milhas ao nordeste de Tucson. Veja, o irmão Branham estava caçando a 40 milhas ao nordeste de Tucson. Na visão de 1962, isso aqui aconteceu em 1963. Na visão de 1962, Deus disse que ele fosse para o oeste e que ele estaria a 40 milhas ao nordeste de Tucson, quando aquela explosão aconteceria e os 7 anjos lhe apareceriam. Então veja, o irmão Branham está naquele cenário da visão. Agora será o cumprimento da visão. Ele diz: aqui estou eu a cerca de 40 milhas ao nordeste de Tucson. Lá está meu pequeno garoto José assentado lá esperando por mim. E quando eu comecei a olhar, eu vi uma manada de porcos aparecer a cerca de 1000 jardas de mim, sobre uma montanha. Eu joguei o carrapicho fora e eu disse: eu os buscarei. Eu vou buscar o irmão Fred e despendurarei um pedaço de papel para saber qual o caminho a seguir. Dependurarei um pedaço de papel para saber qual o caminho a seguir, neste pé de ocotilho, arbusto espinhoso, aqui, e apanharemos o irmão Fred. E eu comecei a subir a montanha, correndo o mais rápido que eu podia para o outro lado. De repente, eu pensei que alguém havia atirado em mim. Eu nunca ouvi tão grande estrondo, sacudiu toda a região. Aqui não é uma visão, irmãos, aqui é o cumprimento da visão. E quando isso aconteceu, diante de mim estavam 7 anjos num agrupamento. Eu me encontrei com o irmão Fred e os outros pouco depois, disse: o que foi isso? Eu disse: isso foi aquela tal coisa. O que o irmão vai fazer? E o irmão Branham responde: voltar para casa, pois assim diz o Senhor, os 7 mistérios que estavam escondidos na Bíblia por todos estes 7 anos, essas denominações e tudo mais, Deus vai abrir aqueles 7 mistérios para nós nos 7 selos. Ali estava o cumprimento da visão. E a visão, Deus disse que era aquela espada, a terceira puxada. Ali estava a terceira puxada se cumprindo. Para nós que, muitos de nós, como eu, por exemplo, que já entramos na mensagem crendo na terceira etapa, ouvindo a terceira etapa, pode parecer algo comum, mas muitos até o ano 2000 esperavam essa terceira puxada. Muitos hoje ainda esperam essa terceira puxada, que o irmão Branham vai voltar, que ele vai revelar os 7 trovões, que ele vai armar uma tenda, que ele vai dar uma volta ao mundo, e que ele vai cumprir a parte do seu ministério que ele não cumpriu, mas ele cumpriu todo o seu ministério. Nos dias da voz do 7º anjo, todos os mistérios de Deus foram revelados. Então muitos creem que esta terceira puxada é algo futuro, e aguardam, e esperam o retorno. Mas aqui o irmão Branham estava mostrando que aquilo foi aquela visão que ele teve ali em 1962, que ele estava tirando o carrapicho da calça e um estrondo aconteceu e 7 anjos lhe apareceram, que aquilo era a terceira puxada. Deus disse que aquela visão que ele havia tido era a terceira puxada, e aqui estava o cumprimento daquela visão. A terceira puxada havia vindo.
Deus iria revelar os 7 selos, Deus ia abrir a palavra, porque a abertura da palavra é a terceira puxada. A terceira puxada foi a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos. E ele segue dizendo, lá estava aquele círculo subindo da terra, na forma de um nevoeiro. Quando isto aconteceu, isto foi diretamente para a montanha, começou a formar um círculo indo para o oeste, da direção de onde isto veio. Depois de algum tempo, a ciência descobriu 30 milhas, 48 quilômetros de altura e 25 milhas, 40 quilômetros de lado a lado, exatamente no círculo da pirâmide. O irmão Branham está falando daquele círculo, da nuvem, essa nuvem que temos a fotografia. A ciência tirou a foto daquilo, e prestem atenção, e outro dia lá de pé, virei a foto para a direita, e ali estava Jesus como ele estava nas 7 eras da igreja, com a cabeleira branca, mostrando suprema deidade. Ele é o alfa e o ômega, ele é o primeiro e o último, ele é o supremo juiz de toda a eternidade. Lá de pé, confirmou a mensagem desta hora, e haverá luz no tempo do entardecer. O que é tudo isto? O que era isto? Eu fui ao oeste sobre aquela mesma montanha, passando lá em cima com Banks Woods, disse, atire uma pedra para cima, diga ao Sr. Woods, assim diz o Senhor verá a glória de Deus. Logo no dia seguinte, lá de pé, um redemoinho desceu e sacudiu as montanhas, pedras cortaram o topo das árvores, cerca de 30 ou 4 pés, cerca de 1 metro ou 1,20 m, acima da minha cabeça. Produziu 3 grandes estrondos, e os irmãos vieram correndo. Havia cerca de 15 homens, pregadores e tudo mais. Que foi isto? Ele disse. Que foi isto? Eu disse, julgamento está atingindo a costa oeste. Mais ou menos 2 dias depois daquilo, o terremoto quase afundou o Alasca. O que é esta luz lá em cima no Monte Pôr do Sol, na floresta Coronado do Arizona? Que coisa estranha é essa que sucedeu lá em cima? Que as pessoas têm viajado leste do oeste, apanham as pedras que foram derrubadas por lá, onde aquilo atingiu, e cada uma delas, cada pedra tem 3 pontas, que aquilo havia cortado. Os 3 são um. Elas estão colocadas sobre escrivaninhas, como pesos para papel, através da nação. O que é esta coisa estranha sobre o Monte Pôr do Sol, na Floresta Coronado? Junior Jackson, que está me ouvindo, vocês se recordam do sonho que ele teve, que eu interpretei? Indo em direção ao Monte Pôr do Sol, e isto aconteceu no Monte Pôr do Sol. Veja, não confunda o Monte Pôr do Sol com o Cânion Sabino. O irmão Branham teve a visão, em 62. O irmão Branham foi no Cânion Sabino para entender o que era aquela visão. Deus disse que aquilo era a terceira puxada. E agora o irmão Branham estava no Monte Pôr do Sol, e aquilo se cumpriu. Aquela visão, a terceira puxada. E é isto que aconteceu no Monte Pôr do Sol. É o tempo do entardecer, o tempo do pôr do sol, a mensagem do pôr do sol através do ocaso da história, um ocaso de profecia, ou melhor, sendo cumprida. E haverá luz no tempo do entardecer, sobre o Monte Pôr do Sol, na Floresta Coronado, a 40 milhas ao norte de Tucson. Veja o cumprimento da profecia. Deus disse ali em 62, que ele estaria a 40 milhas ao nordeste, ao norte de Tucson, e aquela visão aconteceria, 7 anjos lhe apareceriam, uma grande explosão aconteceria, e o irmão Branham, no Monte Pôr do Sol, e ele diz ainda, pegue o mapa e veja se o pico Pôr do Sol está lá, a 40 milhas ao nordeste de Tucson. O irmão Branham estava exatamente no local onde Deus disse que ele estaria quando aquela explosão acontecesse. Pegue o mapa e veja se o pico Pôr do Sol está lá, e é exatamente aí onde isso aconteceu. Eu não sabia disso até outro dia. O irmão Branham está falando isso em 65. Você pode pegar parágrafos até de 64, ou depois do selo, 63. Em alguns parágrafos, o irmão Branham botando a terceira puxada para frente, como algo por vir. Mas o irmão Branham diz, sobre essa terceira puxada, sobre o cumprimento dessa visão, sobre a mudança do seu ministério,
Eu não sabia disto até outro dia. Tudo que aquilo nunca morrerá, está constantemente se desvendando, da própria coisa acontecendo, a foto de Jesus olhando para nós, e agora exatamente sobre o monte pôr do sol, e a luz do pôr do sol, a luz do entardecer veio, Deus vindicando a si mesmo. O que é isto? É o fato de que Deus e Cristo são um. A branca, quantos a viram? A peruca branca sobre ele, como falamos em Apocalipse 1, vejam, a suprema deidade, suprema autoridade, não outra voz, não outro Deus, nenhum outro nada. Veja o irmão Brana falando que ele estava com uma cabeleira branca ali naquela nuvem, assim como ele é visto em Apocalipse 1, que os seus cabelos são brancos como a lã, assim como Daniel viu também o ancião de dias, o qual seu cabelo era branco como a lã. Veja o cumprimento. Apocalipse 1, veja a suprema deidade, suprema autoridade, não outra voz, não outro Deus, nenhum outro nada. Nele habita corporalmente a plenitude da divindade. Os anjos, eles mesmos, eram sua peruca. Amém. Parágrafo 148. O que aconteceu sobre o monte pôr do sol? Deus confirmando sua palavra. É disso que se trata todo esse tumulto. Observe, é Deus cumprindo sua palavra prometida outra vez, de Apocalipse 10, 1 ao 7. O anjo forte já desceu, Cristo desceu envolto em uma nuvem. Na mensagem à brecha 41, o irmão Brana disse que o sétimo anjo estaria na terra no tempo daquela vinda, porque ele estava falando da descida do anjo forte. Ele falou do anjo forte e disse que o sétimo anjo estaria na terra no tempo desta vinda. E aqui está o cumprimento, Deus cumprindo sua palavra prometida, de Apocalipse capítulo 10, versículo 1 ao 7. O irmão Brana nunca diz 8 ao 11, mas ele diz que se cumpriu 1 ao 7. Este foi o seu ministério, quando Cristo desceu envolto em uma nuvem, consigo 7 anjos, com um livrinho aberto, com um livrinho da redenção aberto, para poder o sétimo anjo revelar todos os mistérios. Ali era a terceira etapa, a abertura da palavra, a revelação dos mistérios. Não primeira e segunda puxada, não serviço de cura, mas a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos. Aquele anjo forte veio com o livrinho aberto, pisou um pé sobre o mar e sobre a terra, encarnou-se no seu profeta, manifestou o ministério do Filho do Homem e revelou toda a palavra. Aquilo foi a terceira puxada, Deus cumprindo sua palavra. E nos dias do soar da mensagem do sétimo anjo, o irmão Brana diz, se cumprirá o mistério de Deus, o mistério escondido de Apocalipse 10, 1 ao 7, a última mensagem para a última era da igreja, cumpre exatamente nesta era. São Lucas 17:30, o dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. E surgirão falsos cristos e falsos profetas, mostrarão grandes sinais e maravilhas, de tal maneira que enganariam os escolhidos, se possível. As pessoas continuam em dúvida, e como sempre, a igreja está igualmente confusa, e a ciência, Tucson inteiro ainda, andam escrevendo artigos e colocando nos jornais. Lá longe no Monte Lemmon, as grandes câmeras não viram aquilo se levantando de onde estávamos de pé. Aquela nuvem se levantando dali do Monte Pôr do Sol, a 40 milhas ao nordeste de Tucson, como Deus havia predito 3 meses antes, flutuando em direção ao oeste, mostrando que o tempo está terminado. Dá para ir um pouquinho lá, está na costa oeste. O julgamento atingiu exatamente da mesma maneira que foi, indo diretamente sobre Phoenix e atravessando, sobre Prescott e através das montanhas a costa oeste, e diretamente para onde estavam indo? Diretamente para o Alasca, aquela nuvem no Monte Pôr do Sol, ali no extremo oeste dos Estados Unidos. Ela estava indo em direção ao oeste, indo em direção a Alasca, e aquilo era o julgamento de Deus indo em direção ao Alasca. Pouco tempo depois, em 1964, houve um dos maiores terremotos já registrados na história, que foi o sismo do Alasca.
aquele terremoto que abalou, quase afundou o estado do Alasca, como o irmão Brana diz. Aquilo ali era proveniente do juízo de Deus que tinha vindo sobre a América em 63, com a vinda do Senhor com seus 7 anjos. Para onde estavam indo? Diretamente para o Alasca, e ele está trovejando, seguindo exatamente para aquele rumo, e os observatórios e todos em Tucson continuam indagando, pesquisas da ciência, tentando encontrar o que é isto, tão alto que não pode ser neblina, cerração ou nada lá em cima. Esta nuvem estava tão alta, a mais de 40 quilômetros de altura, que era impossível alguma nuvem, alguma neblina, alguma fumaça de avião, alguma coisa do tipo, ter provocado aquela nuvem. Por isso que a ciência disse que era um mistério. E até hoje eles não solucionaram esse mistério. Hoje você vê algum mistério surgindo na internet, não dá 2 dias, a ciência mostra que aquilo era errado, comprova que aquilo estava errado. Mas nos dias do irmão Brana, a ciência deu testemunho de que aquilo não era natural, de que aquilo não tinha explicação, estava mais alto de qualquer nuvem ou de qualquer coisa que pudesse formar algo parecido com uma nuvem. O irmão Brana diz: e os observatórios e todos em Tucson continuam indagando, pesquisas da ciência tentando encontrar o que é isto, tão alto que não pode ser neblina, cerração ou nada lá em cima. Que fez isto? Onde está? Eles estão simplesmente tão confusos com aquele halo sobrenatural, pairando no além do céu, como estavam quando os magos vieram seguindo uma estrela, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Que foi isso? Deus cumprindo sua palavra, e uma estrela se levantará de Jacó. Assim como os magos viram aquela estrela e a seguiram, e quando chegaram no destino em que aquela estrela os levou, o que eles encontraram? Deus em carne, Deus na forma de um menino. Ali estava aquela nuvem, porém muitos olham apenas para a nuvem e não percebem que aquilo é um sinal de que Deus estava em carne, nos dias idênticos aos dias de Noé, aos dias de Ló. Deus em carne em 2 pés. E o Deus do céu, o irmão Brana diz, prometeu que no tempo da tarde teria luzes do entardecer. Há 3 anos atrás, este mistério era uma profecia. Senhores, é este o tempo? Veja, o irmão Brana está falando da visão de Senhores, é este o tempo, da profecia, em que ele estaria tirando um cardo da calça e que haveria uma explosão. Ele disse que há 3 anos atrás aquilo era uma profecia. Senhores, é este o tempo. E ele diz: mas agora é história, já passou, a promessa está cumprida. Que tempo é este, Senhor? E qual é a atração? Deus cumprindo sua palavra. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus falou de 3 puxadas no ministério do irmão Brana. Ele viu uma visão referente a esta mudança de ministério, que seria sua 3ª puxada, aquele grande estrondo. Ele subiu ao cânion Sabino para saber do que aquilo se tratava. Deus disse que aquela visão era a 3ª puxada. Aquilo era a espada do rei, a 3ª puxada. E em 28 de fevereiro de 1963, aquilo se cumpriu. E o irmão Brana voltou a Jeffersonville e abriu a palavra, revelou os 7 selos, cumpriu a 3ª puxada. Aquela espada, a 3ª puxada. Porém, aquela espada, ele também diz na mensagem, o 7º selo, que ele estava orando para que Deus levantasse um homem honesto, que pudesse empunhar aquela espada. E houve um homem honesto, que pôde empunhar aquela espada, a 3ª puxada, e pôde explicar aquela 3ª puxada, e nos mostrar o que aquilo era, onde aquilo se cumpriu. Saímos das fábulas, dos dogmas de que o irmão Brana voltaria, de que o irmão Brana cumpriria uma 3ª puxada futuramente, que ele revelaria 7 trovões, que ele cumpriria a visão da tenda. Saímos dessas fábulas e viemos para a verdade. Deus nos chamando através do ministério de Apocalipse 10, 8 a 11, que empunhou essa espada, que comeu esse livrinho e profetizou outra vez. Oremos. Senhor, obrigado pela Tua palavra, Senhor, e pela revelação dela.
Aquilo que não podemos entender, cremos, Senhor, porque o Senhor já nos provou que o Senhor cumpre suas promessas. Sabemos que se não entendemos hoje, um dia aquilo se manifestará, porque Jesus Cristo disse, não há nada oculto que não seja revelado. Obrigado, Senhor, pois o Senhor cumpre sua palavra. Céus e terra passarão, mas as suas palavras não hão de passar. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém.